manejo, aprendizado, partilha, experiência na área da jardinagem, do paisagismo. Nós estamos aqui retornando novamente aqui ao edifício Sardenha, acompanhado aqui da Magia da Terra, acompanhado da construtora HJ, também da imobiliária Crescer, todos os parceiros que fizeram parte desse aprendizado, dessa vivência. Primeiramente, quero agradecer aí, imensamente ao Francisco Amaro que nos trouxe essa parceria. Para mim é uma grande honra estar podendo fazer parte da elaboração desse jardim, que talvez seja um dos maiores jardins daqui de Caiobá. Ao finalizar esse trabalho, foram feitas várias outras atividades junto, que somou para essa atividade toda. Mas o mais importante em tudo isso foi a implantação desse projeto de paisagismo, onde foi feita toda a parte de estrutura do paisagismo e a parte de montagem também do parte do paisagismo. A princípio nós temos aí ao lado aqui o edifício de Córcega, que tem já um design, uma forma estabelecida já, e a demanda da construtora era respeitar mais ou menos esse estilo. Mas para que a gente possa acompanhar essas imagens que nós estamos vendo aqui hoje, teve todo um trabalho que foi feito. E é por isso que a gente convida vocês, a acompanhar esse vídeo, poder também acompanhar todo esse passo a passo de como foi desenvolvido esse trabalho de manejo e de técnica voltada para a área do paisagismo e também da área da jardinagem. Temos aí algumas plantas diferentes, como por exemplo o liriópio roxo. Na verdade é uma grama preta, mais parecida com a grama preta, o Piopogum planoscapus, que é uma planta muito pouco utilizada, então trazendo um pouco de inovação, novidade aqui para o nosso paisagismo aqui do litoral. Temos aqui nesses canteiros de pedra o agave, uma planta que vem representar aí esse aspecto mais do cacto, das plantas que crescem nessas regiões mais áridas, como é lá em Sardenha. E para finalizar também temos que mencionar as estrelíceas e as ravenalas, árvore do viajante. Então observe que foi um jardim planejado, foi um trabalho feito com muito carinho, e hoje nós estamos demonstrando o resultado final de tudo isso. Depois então da finalização da parte de planejamento, tendo aprovado o projeto, a gente veio aqui para a implementação então do projeto em si aqui nesse local. E é interessante falar isso porque foi especialmente desafiador. Aqui a gente está falando e está olhando esse local todo verde, cheio de vegetação, cheio de vida, mas é importante lembrar que aqui era um solo extremamente arenoso, uma areia desagregada, com muito pedregulho, mato já vindo, tomando conta. Então tudo começou um trabalho de limpeza, de preparação de solo. Para nós da agroecologia, quando se fala em trabalho de paisagismo, jardinagem, enfim, toda essa área, um dos primeiros elementos que vem é a parte de solo. Porque para ver toda essa natureza bonita aqui, primeiro precisa ter um bom preparo de solo. Então aqui, a FAMAR, a Magia da Terra, teve todo um cuidado, antes de chegar a esse estágio da implantação aqui do paisagismo. A parte, por exemplo, da grama foi muito além da escolha da espécie, além da escolha da espécie, houve também a escolha da grameira, do material de solo em que foi plantado essa grama, lá na grameira, o trabalho eficiente de irrigação, tudo isso possibilitou que esse gramado viesse aqui a se consolidar dessa forma, um local que era extremamente arenoso, seco. A gente chegou a brincar várias vezes, fazendo uma alusão aqui ao deserto do Saara, porque realmente era muito seco, muito desafiador. Algumas pessoas até chegaram a duvidar que a gente conseguisse realmente implantar dessa forma. A grama esmeralda ela é considerada uma grama nativa, então você não precisa colocar tanto adubo no solo, mas precisa ter os cuidados normais, como por exemplo nos primeiros meses, regar em época de seca, aquela coisa toda. Então isso nós tivemos esse cuidado. E por isso o manejo de solo, tanto nessa parte que vocês podem ver aqui do gramado, como na área de parte de canteiros, tudo isso nós trabalhamos. E é por isso que a gente consegue ter esse bom resultado hoje na parte de solo, porque foi preparado de uma maneira que as espécies consigam ter uma boa adaptação. Aqui a gente tem, por sorte, a presença
na minha opinião, um dos maiores profissionais aqui de solo do litoral, que é o Francisco. Então, dizer assim, ficou fácil da gente conseguir dar conta aí desse desafio. Então essa área aqui era uma área que antigamente, bem onde nós estamos aqui, passava um muro. Esse muro foi derrubado, foi feito aterro. E nós fizemos todo um trabalho aqui, nessa parte de aterro, de recuperação desse solo, para que essa espécie, né, de grama, no caso aqui a grama esmeralda, ela tivesse essa boa adaptação. Então, ó, depois de 5 meses, já foi feito vários cortes, também já foi feito 3 adubação. E olha como é que essa grama está bonita. Então a gente tem aqui com o amendoim forrageiro e as palmeiras Gerivá fazendo um S, referência ao S de Sardenha, mas também a gente tem, além disso, aqui eu falando para vocês, consigo ver aqui no horizonte as montanhas que circundam aqui a cidade de Matinhos. E é essa mesma sinuosidade que a gente tentou traduzir nas linhas do design, tanto aqui nesse canteiro do amendoim, quanto aqui nos outros canteiros, né? Está tudo muito subjetivo, mas aqui a gente tem um canteiro fazendo mais ou menos uma letra M, em referência à cidade de Matinhos, e outro canteiro lá atrás, mais ou menos com a letra S, em referência à Sardenha mesmo, né? E a gente buscou mesclar também essa questão aqui no nosso clima muito úmido, então trazendo lá na parte do S de Sardenha plantas mais brilhantes, que traduzem esse aspecto de umidade aí, né, na parte da textura mesmo, visual da planta. E pro lado de cá, onde está o M de Matinhos, trazendo plantas mais secas, mais áridas, como é lá em algumas regiões, lá em Sardenha, né? As pedras, também traduzindo aí essa referência à Sardenha. Um outro trabalho de manejo que nós fizemos também aqui nessa área de paisagismo, justamente sobre o duim forrageiro. Essa espécie que também é perene, é uma leguminosa, tanto utilizado na área do paisagismo, como também utilizado na área também rural, né, para os animais. Mas nesse caso aqui nós estamos utilizando ele como recuperação de solo, como uma linha, né, que foi colocada aqui entre os coqueiros, uma quebra de textura, né, entre as leivas de gramas aqui, né, entre esses espaços. Mas o amendoim forrageiro é essa espécie tão boa de a gente trabalhar com ela aqui no litoral. É uma espécie que tem boa adaptação a um clima tropical. Ela tem boa adaptação também à nossa região aqui, porque o frio não é tão intenso. E na área do paisagismo, ela é considerada uma grama, né? Uma grama assim que ela não necessita de adubo. Ela aguenta bastante a parte de poda, então você pode podar ela que logo em seguida ela solta o broto e tem uma boa recuperação. Então nós temos lá atrás os podocarpos, temos aqui do lado as cicas, as moreias, as fênix, plantas muito importantes para o paisagismo, porque são extremamente bem adaptadas, sempre vistosas, sempre bonitas, com um crescimento lento. Então tudo isso ajuda que seja um jardim perene, de pouca manutenção, mas de alto acabamento. A gente tem também algumas espécies que foram introduzidas pelo seu potencial ecológico, não só pelo benefício que traz ao meio ambiente, especialmente por isso, mas também pelo potencial de atrair a fauna, ajudando aí também no potencial paisagístico, tanto para os moradores, para as pessoas que passam na rua. Então nós temos aí especialmente a palmeira jussara, a Euterpe edulis, que conseguimos colocar aí diversas mudas que com o tempo aí vão crescer e vão estar trazendo frutos para as aves locais. E também a palmeira Gerivá, a Ciagirus romanzófiana, que é uma espécie nativa daqui, mas de tamanha sua importância paisagística, ela é exportada para outros países para cumprir também essa função paisagística. Uma outra espécie que nós tivemos também bastante cuidado aqui, ao escolher ela para poder trabalhar nesse recinto, foi justamente as crúceas, né? No caso aqui as crúceas fluminenses, né? Por quê? Porque ela é uma vegetação nativa, né? É uma vegetação que tem bastante adaptação a ambiente seco, a ambiente que muitas vezes não é propício, né, para o bom desenvolvimento. Então é uma espécie que tem muito bom de trabalhar no nosso litoral aqui. No caso aqui as linhas que contornam os prédios que tem pouca incidência de irrigação, ela também tem uma boa adaptação sobre isso.
Nós optamos por usar um gramado mais amplo para trazer essa sensação de amplitude e daquele gramado bem feito, bem trabalhado, junto com as palmeiras imperiais que vão trazer então essa imponência de palmeiras que ainda estão pequenas, mas que elas têm essa capacidade de se tornar muito altas, muito largas. E o jardim é isso, o jardim ele é uma história que acontece ao longo do tempo. Então não adianta a gente colocar somente as plantas em estágio grande, porque a gente quer ver o desenrolar aí dessa história, do crescimento das plantas. Nós estamos aqui agora no canteiro de lantana amarela. As lantanas amarelas é uma espécie perene, que tem uma boa resistência aqui ao nosso litoral, tanto ao ambiente frio como ao ambiente de calor. Ela se adapta melhor na época do verão, mas no inverno, como agora a gente está iniciando o inverno, elas também têm uma boa adaptação. Aqui Vinícius e eu, nós colocamos praticamente quase mil mudas de lantana nesse raio aqui que nós estamos vendo. Então, qual é a vantagem das lantanas? A vantagem é justamente essa, por ser uma espécie perene, ela é muito boa da gente trabalhar com ela aqui no litoral, porque logo depois que ela produz, você pode então podar ela, no caso aqui que foi o que nós fizemos, e logo depois dessa poda ela solta o broto e automaticamente já vem a florada, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, por fim, vamos falar aqui sobre a iluminação rapidamente. Nós temos os refletores embaixo da marquise para evitar problemas aí já enfrentados anteriormente pela construtora, pelo excesso de chuva que temos na nossa cidade. Então priorizamos a iluminação feita embaixo das marquises, trazendo uma boa iluminação aos gramados, tanto desse lado quanto do outro, quanto na parte ali da frente. Então nós estamos aqui, ao finalizar esse vídeo, agradecendo imensamente aí o pessoal da Magia da Terra, Vinícius, Patrícia e os filhos, agradecendo o pessoal da HJ, da Imobiliária Crescer, a Sarafa Filmes e todos aqueles que colaboraram conosco aqui, que foram pessoas que fizeram parte dessa conquista. Então o momento ele é de agradecimento. O significado nosso desse trabalho de manejo e técnica de paisagismo no edifício Sardenha, localizado aqui no município de Matinhos, ele é de agradecimento por todas essas conquistas que nós tivemos juntos. E esperamos que essa partilha que nós estivemos aqui, estamos partilhando com vocês, também sirva também de dicas, sirva de incentivo e de motivação para você que está acompanhando o vídeo, também poder fazer um jardim na sua casa. E as experiências que foram passadas aqui também sirva também de aprendizado para vocês também, como foi para nós aqui. E mais para frente vamos fazer novos vídeos de novas experiências de paisagismo e jardinagem aqui pelo litoral. Até o próximo!